O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, itens de 7 a 10, mediunidade gratuita. Meus irmãos, a mediunidade é o canal de comunicação entre os espíritos e os homens e, portanto, existe desde sempre, e muitas denominações foram dadas àqueles que exerciam: profetas, adivinhos, bruxas, magos, pitonisas. E por ser uma faculdade, é independente do caráter, externando-se tanto nos homens bons quanto naqueles de más intenções. A rigor, todos somos médiuns, pois na definição de Kardec, médium é todo aquele que sente em menor ou maior grau a influência dos espíritos. E, portanto, a recomendação de Jesus para dar de graça o que de graça for recebido, quando aplicada à mediunidade, é direcionada a todos nós, já que muitas vezes somos instrumentos dos espíritos nas tarefas de apoio aos nossos irmãos. É pela mediunidade que a espiritualidade traz aos homens o conhecimento das leis divinas, mensagens de consolo, de esperança, e é também por ela que é trazida a cura das obsessões e das doenças físicas e espirituais. Face à grandiosidade desse dom, é natural que seu uso seja objeto dos maiores cuidados, pois grande é a responsabilidade de transmitir de forma fidedigna as mensagens dos espíritos, ou de conduzir seus fluidos curadores, pois qualquer impureza mental, qualquer vibração ou pensamento de teor inferior pode prejudicar o resultado. É lógico que não se espera que o médium seja perfeito, pois esta condição não existe na Terra, mas exige-se dele o esforço em sua transformação moral, combatendo seus vícios e más tendências, o que o credenciará a receber o auxílio de seus mentores, que suprirão as suas deficiências como forma de estimulá-los ao progresso. Então, o que pensar daqueles que têm na mediunidade uma forma de sustento? Ainda que argumentem que essa faculdade seja um atributo do corpo, o que é verdadeiro, pois ela depende de uma predisposição orgânica, não se pode esquecer que ela depende também do concurso dos espíritos, sem os quais ela se torna inútil. Os bons espíritos não permitem que benefícios provenientes do amor divino sejam objeto de comércio, que impediria seu recebimento por aqueles que não tivessem dinheiro para pagar. É por isso que os médiuns que insistem na cobrança, ainda que disfarçada de contribuição espontânea ou recebida como um presente, deixam de contar com a assistência dos bons espíritos, que se afastam e são substituídos por outros que, menos evoluídos, ainda precisam fruir das coisas materiais, ou pelos chamados mistificadores, aqueles que se passam por renomados benfeitores e trazem mensagens e conselhos de caráter duvidoso. Por isso, se quisermos a companhia dos bons espíritos, seja para o trabalho mediúnico, seja como nossos guias na vida diária, é necessário que nos tornemos merecedores dessa atenção. E isso só é conseguido pelo esforço constante e sincero de nos melhorarmos dia a dia. E vamos a uma mensagem do espírito André Luiz no livro Ideal Espírita, psicografado por Chico Xavier. Antes, porém, você pede melhoras de saúde. Antes, porém, socorra o enfermo em condições mais graves. Você pede em favor do seu filho. Antes, porém, proteja a criança alheia em necessidade maior. Você pede providência determinada. Antes, porém, alivie a preocupação de outra pessoa em prova mais contundente que a sua. Você pede o concurso fraterno contra a obsessão que o persegue. Antes, porém, estenda as mãos ao obsidiado que sofre sem os recursos de que você já dispõe. Você pede o perdão pela falta cometida. Antes, porém, desculpe incondicionalmente aqueles que lhe feriram o coração. Você pede apoio à existência. Antes, porém, seja consolo e refúgio para o irmão que chora em seu caminho. Você pede felicidade. Antes, porém, semeie em algum gesto simples de amor a alegria do próximo. Você pede solução a esse ou aquele problema. Antes, porém, busque suprimir essa ou aquela pequenina dificuldade dos semelhantes. Você pede cooperação. Antes, porém, colabore a benefício dos que suam e gemem na retaguarda. Você pede a assistência dos bons espíritos. Antes, porém, seja você mesmo um espírito bom ajudando os outros. Toda solicitação assemelha-se de algum modo à ordem de pagamento, que, para ser atendida, reclama crédito. A casa não se equilibra sem alicerce.
Uma fonte ampara a outra. Se queremos auxílio, aprendamos a auxiliar. Relevemos nossos pensamentos em prece. Bondoso Pai eterno, graças vos damos por vossas leis, pela lei de justiça que nos faz responder por todos os nossos erros, mas sempre nos dá oportunidades de correção. Pela lei de amor que nos conscientiza de que somente nos unindo e mutuamente nos ajudando é que alcançaremos o vosso reino. Somos todos agentes dos vossos desígnios. Vossa providência atua por meio daqueles que se dispõem a esquecer um pouco de si mesmos e voltar seu olhar para o próximo. Todos necessitamos de ajuda. Todos enfrentamos problemas e dificuldades, mas cada um de nós também traz em si a possibilidade de auxiliar seu irmão, de ser um agente, um intermediário, um médium da providência divina, possibilitando assim o cumprimento dos vossos desígnios para todos nós. Que possamos entender nosso papel na criação e a corrente de solidariedade que deve existir entre os homens, onde aquele que vai à frente ajuda o da retaguarda, enquanto é, por sua vez, guiado por outros que vão ainda mais à frente. E que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, Dai de graça o que de graça recebestes. Mediunidade gratuita. Item 7. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto das suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tive fé porque não pude pagá-la, não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram porque sou pobre. É por isso que a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Cobrar por ela seria, pois, desviá-la do seu objetivo providencial. Item 8. Quem conhece as condições em que os espíritos bons se comunicam, a repulsa que sentem por tudo o que é de interesse egoísta e sabe quão pouco é preciso para os afastar, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida é possível obter-se manifestações desse modo. Quem, porém, garantiria sua sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a malta de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, sempre comparecem, prontos a responder ao que lhes é perguntado, sem se preocuparem com a verdade. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro pedi-las com seriedade e, em seguida, inteirar-se sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conquistar a benevolência dos espíritos bons é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Item 9. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, sendo logo identificada com os ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo material a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, que pode lhe faltar no momento em que mais precise dela. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual naturalmente se permite ao seu possuidor tirar partido. Mas a mediunidade não é uma arte nem um talento, razão pela qual não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade.
A aptidão pode subsistir, mas o seu exercício se anula. É por isso que não há no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado momento. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a pessoa que paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, mas do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Item 10. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos espíritos bons. Não tem o direito de vendê-los. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastam dos que fazem deles um trampolim por onde possam subir.